Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora, não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos.
Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quando abrimos nossos corações para a Palavra de Deus, encontramos verdades espirituais que podem transformar nossas vidas cotidianas de maneiras profundas e significativas. Hoje, somos chamados a refletir sobre as passagens bíblicas que nos foram apresentadas: Êxodo 12, 8.11-14, 1 Coríntios 11,23, 26 e João 13,15. Nelas, encontramos lições valiosas sobre a graça, o sacrifício e o amor de Deus, que são tão relevantes para nós hoje quanto o foram para os primeiros seguidores de Jesus. Imaginem-se agora no Egito Antigo, como parte do povo de Israel escravizado. Oprimidos, vocês anseiam por libertação, por uma esperança que parece distante. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouve seus clamores e envia a salvação por meio de Moisés. Ele instrui o povo a sacrificar um cordeiro sem defeito e a espalhar o sangue nas portas de suas casas, como sinal de proteção. Essa é a celebração da Páscoa, que é o memorial da libertação. Essa história antiga tem um poderoso significado para nós hoje. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu o povo de Israel da destruição, o sangue de Jesus derramado na cruz nos libertou do poder do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos lembra disso ao falar sobre a última ceia. Ele nos diz que naquela noite, Jesus tomou o pão e o vinho, e disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Essas palavras de Jesus são um convite para entrar no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Ao participarmos da Eucaristia, somos convidados a mergulhar na realidade do sacrifício redentor de Cristo. Ele se faz presente em corpo e sangue, alma e divindade, para nos alimentar espiritualmente e nos fortalecer em nossa jornada de fé. É um ato de amor insondável, uma demonstração da graça de Deus que ultrapassa a nossa compreensão humana. Mas o amor de Deus não para por aí. No Evangelho de João, somos conduzidos à cena em que Jesus, na última ceia, lava os pés dos seus discípulos. Isso pode parecer um ato simples, mas é cheio de simbolismo. Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, se humilha diante dos seus seguidores e realiza um serviço comum, reservado aos escravos. Ele nos mostra que o verdadeiro amor se manifesta no serviço humilde e desinteressado ao próximo. Quantas vezes, em nossas vidas diárias, buscamos posições elevadas, poder e reconhecimento? Mas Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, em colocar os outros acima de nós mesmos. Ele nos desafia a seguir seu exemplo, a lavar os pés uns dos outros, a nos doarmos em amor e cuidado mútuo. Quando fazemos isso, somos verdadeiros discípulos de Cristo, espalhando sua luz e seu amor pelo mundo. Meus irmãos e irmãs, essas passagens bíblicas nos convidam a uma transformação profunda em nossa vida espiritual e prática. Somos chamados a celebrar a Páscoa, a lembrar do sacrifício de Jesus na Eucaristia e a nos comprometer com o serviço humilde ao próximo. Não são apenas rituais vazios ou histórias antigas, mas verdades vivas e atuais que têm o poder de mudar o rumo de nossas vidas.
Hoje, convido cada um de vocês a refletir sobre como essas lições se aplicam à sua própria vida. Como podemos sacrificar nossas próprias vontades e desejos em favor do bem dos outros? Como podemos cultivar uma espiritualidade que nos leve a uma maior intimidade com Deus? Como podemos colocar em prática os ensinamentos de Cristo em nosso relacionamento com os outros? Uma maneira prática de viver esses princípios é buscar oportunidades de servir. Podemos começar em nossas próprias famílias, encontrando maneiras de apoiar e cuidar uns dos outros. Podemos estender essa atitude de serviço para além de nossos círculos íntimos, alcançando os necessitados em nossa comunidade. Talvez seja visitando os doentes, alimentando os famintos, acolhendo os desabrigados ou simplesmente ouvindo alguém que precisa de um ombro amigo. Além disso, é importante lembrar que o exemplo de Jesus de lavar os pés também nos chama a uma humildade profunda. Em um mundo que valoriza a autopromoção e a busca implacável pelo sucesso pessoal, somos desafiados a adotar uma mentalidade diferente. Podemos aprender a valorizar as virtudes do serviço e da humildade, buscando o bem dos outros antes do nosso próprio. Podemos lembrar que somos todos iguais perante Deus e que cada pessoa merece dignidade e respeito. Quando abraçamos essas práticas espirituais, abrimos caminho para a graça de Deus agir em nossas vidas. Através da celebração da Páscoa, da participação na Eucaristia e do serviço ao próximo, somos transformados. Nossos corações se enchem de amor e compaixão, nossas vidas se tornam testemunhos vivos do poder redentor de Cristo. Meus amados, que essa mensagem ressoe em seus corações e os inspire a viver de acordo com essas verdades espirituais. Que possamos ser como o Cordeiro sacrificado, cujo sangue nos protege do mal. Que possamos ser como Jesus, que se humilhou para servir aos outros. Que nossas vidas sejam marcadas pela graça, pelo amor e pela esperança divinos. Peçamos a Deus que nos dê a força e a sabedoria para vivermos esses princípios em nossa vida diária. Que Ele nos guie e nos capacite a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E que, ao fazê-lo, possamos ser uma luz brilhante em um mundo que tanto anseia pelo amor e pela paz que só Deus pode dar. Que a graça de Deus esteja em cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.